Hoje um aulão para falar das certidões no processo de uso capião. O que a prática me revela, né, diariamente? Eu tenho a prática para falar, né? Eu não vou falar de teoria aqui, porque a teoria, tá todo mundo cansado, assim, um pouco de escutar teoria. Eu não tenho essa pretensão, né, absolutamente. Eu não quero entrar no campo teórico para ficar conjecturando doutrinas e ensinamentos e tudo mais. O que a gente tem que minimamente apresentar dentro do processo de uso capião com as certidões, mas assim, sempre vai voltar, sempre vai ter alguém, algum registrador que vai nos exigir, né, ou até mesmo o judiciário, o juiz que vai nos exigir uma certidão a mais, né, ou de alguém, ou mais uma certidão, ou de mais alguém. Então tá, né, pessoal? Sábado, 10 de setembro, 9 da manhã, e a gente tá aqui ao vivo pelos canais do YouTube e Instagram para falar das certidões no processo de uso capião. Tô bem feliz com essa aula de hoje também. Aquela aula da semana passada foi muito legal. Um monte de gente me contatou e, assim, foi super positivo, né? A ideia é trazer, é levar informação, é trazer essa informação a respeito dos processos, né, de uso capião. O que a gente precisa prestar atenção, né? Quais são os detalhes que a gente tem que levar em consideração no momento de fazer o processamento dessa ação? Embora pareça simples, ela tem muita complexidade, ela tem detalhe e detalhe do detalhe, e sempre, cada caso especialmente, vai revelar uma outra necessidade, né? Outras necessidades que a gente precisa ter. Então, atenção sempre redobrada, né? Sempre digo. E assim, para comentar, né? Para começar a comentar. A legislação, eu estou terminando o meu chimarrão, eu tenho que tomar meu chimarrão, vai ficar com meu chimarrão depois da metade. Eu tenho que tomar até o final. A legislação, ela aponta dois caminhos para nós olharmos para identificação das certidões dentro do processo de uso capião. Primeiro, dentro da Lei de Registros Públicos, a 6.015 de 73, lá no inciso 3º do artigo 216-A. Ali está uma linha de visão das certidões que a gente precisa ter. A outra está dentro do provimento 65 de 2017, no inciso 4, artigo 4º, aonde vai falar também quais são as certidões de quem que a gente precisa pegar de forma detalhada. Anotações que eu fiz, que eu vou trazer, porque assim, o que eu pretendo fazer? Mostrar o que a prática me revela, né, diariamente. Eu tenho a prática para falar, né? Eu não vou falar de teoria aqui, porque a teoria, tá todo mundo cansado, assim, um pouco de escutar teoria. Eu não tenho essa pretensão, né, absolutamente. Eu não quero entrar no campo teórico para ficar conjecturando doutrinas e ensinamentos e tudo mais. O que eu quero colocar aqui é a prática do dia a dia, porque é na prática que a gente enxerga as situações e o que acontece, né? E cada caso, por incrível que pareça, nos revela cada vez mais o quanto a gente tem que estudar, o quanto eu, por exemplo, né, tenho que estudar. Então eu vou falar da minha prática, da prática do meu dia a dia, a título de informação para você poder entender como é que acontece, né? Então, assim, o que a gente está colocando aqui, né? O artigo 4º lá do provimento 65, ele traz o seguinte, ele pede certidões negativas dos distribuidores da Justiça Estadual e Federal. E aí ele ainda diz que precisa ser do local da situação do imóvel, do requerente, né, que a gente vai ter que pegar também do requerente, do cônjuge dele, e ainda de todos aqueles possuidores que estão ali, fizeram o processo da soma, do somatório dentro daquela cadeia de pessoas que vão integrar o tempo. O que a gente tem que entender aqui? Certidão negativa
Qual é a ideia, né? Por que um registrador, por que o juiz vai nos pedir as certidões? Para que a gente revele que não... Se for no extrajudicial, a gente está falando bastante de extrajudicial. No judicial a gente também tem que apresentar. Mas no extrajudicial, principalmente, o que a gente está... o que a gente vai mostrar aqui? O que a gente tem que mostrar para o registrador? Que não existe litígio, não existe uma demanda que esteja disputando aquela posse ou aquela propriedade. Olha só, quando eu revelo que a minha posse, quando eu digo que a minha posse, ela é mansa, ela tem pacificidade, ela é pública, ela não tem disputa, né, que se revela através da mansidão, fundamentalmente, eu estou dizendo que eu sou legítimo, que eu sou íntegro naquela posse. Logo, o que vai revelar essa informação são as certidões. Por quê? Porque quando a gente começa a analisar um caso de uso capião, quando a gente começa a analisar uma documentação para fazer a regularização e a uso capião é uma alternativa, nós temos que buscar as certidões de primeiro plano. A gente primeiro, vai fazer uso capião, beleza. O que a gente quer fazer extrajudicial. O que você tem que fazer primeiro? Verificar se não tem um litígio que está disputando aquela posse ou aquela propriedade. Por quê? Porque isso vai inviabilizar aquele pedido dentro do cartório de registro de imóveis. Por que vai inviabilizar? Por que uma pessoa que tem um processo de disputa da posse da propriedade não vai poder requerer a uso capião dentro do ofício de registro de imóveis? Justamente porque o registrador ele não tem esse poder de debater, de decisão sobre aquele tema. O papel do registrador é registrar, avaliar o título, fiscalizar os negócios ao redor daquele título e providenciar o registro, que é, ao fim e ao cabo, a publicidade, né, a declaração da legítima propriedade originária para aquela pessoa. Logo, se eu disser que existe algum tipo de litígio que está discutindo aquela propriedade, aquela posse, a demanda tem que ser dentro da via judicial. Se existe essa demanda, não é o assunto do nosso tema aqui, provavelmente essa discussão vai ocorrer dentro daquele processo lá. Vai criar um processo para conectar com aquele que está lá. Fundamentalmente, dentro do processo extrajudicial, a gente tem que ter essa presença de espírito. A via extrajudicial, ou seja, a tramitação do processo de uso capião dentro do ofício de registro de imóveis, se presta para tratar de uma posse que vai se transformar, né, na legítima propriedade, onde não há espaço para discussão. Claro que tem uma previsão legal dentro do provimento 65 de 2017 que autoriza que o registrador componha uma conciliação, né, entre aquelas pessoas que podem estar num processo ali de dúvida ou de, por exemplo, ele não está seguro de repente em relação ao que foi dito, com o que foi mostrado, ficou uma dúvida, ele pode chamar as pessoas e perguntar, olha, de verdade, você entende por que ele está regularizando isso aqui? Você concorda com isso? Você entende? Então, assim, de forma muito estreita, de forma muito rasa, ele vai poder informar e dentro daquele procedimento uma situação que ocorreu para poder trazer uma clareza e resolver. E talvez não consiga e tenha que suscitar até uma dúvida. O que eu quero dizer? Quero dizer que o assunto das certidões é muito relevante. A gente tem que entender isso porque isso vai determinar a mansidão da posse desde quando, hipoteticamente aqui, que uma pessoa tenha ocorrido um litígio, por exemplo. Olha como é interessante, né, isso aqui. Eu tenho que apresentar uma certidão que demonstre, sempre que eu vou usar ela falha, que não tenha litígio naquele imóvel. Mas vamos dizer, por exemplo, que existiu um litígio, e eu tô falando isso porque é de um caso concreto que a gente resolve, né? Nesse nosso caso concreto, tinha um litígio numa divisa. Houve um processo judicial numa tentativa de regularizar pela via judicial, né?
fazer uso capião pela via judicial. Só que a confrontante se insurgiu dizendo que não concordava porque aquela divisa estava errada. Eles inviabilizam o processo de uso capião da requerente e depois disso, depois de resolver esse processo, que estava disputando aqui o litígio, o que acontece? Ocorre a mansidão. Não tem mais litígio. Mas olha só, o litígio não era da posse. Não era da posse. A confrontante não estava falando assim, ó, a posse dela é ilegítima. Tá errado ela requerer, ela não tem o direito, ela não estava falando isso. Ela estava dizendo, existe um litígio na divisa. O que tiveram que compor? Tiveram que compor entre as partes um acordo para poder dizer que aquela divisa estava confirmada e que aquela divisa confirmada, aquele conflito tinha sido sanado. Logo, quando você puxa uma certidão para olhar hoje, você não vai enxergar nenhum. Mas se você analisar ou um processo arquivado ou um processo de alguns anos atrás, que você vai ver aquela situação ali, você vai pensar, e agora? Extrajudicialmente, a meu ver, cabe, claro, ao uso capião, que foi o que a gente fez. Mas tem que esclarecer, dizendo que o litígio que ocorreu era da divisa, não da propriedade em si, da posse em si, do perímetro em si. E aí, quando você vai fazer o levantamento das certidões, você vai procurar em nome de quem? Tá, nesse caso você vai trazer em nome do requerente e do cônjuge dele. Ah, mas o cônjuge faleceu. Vai puxar mesmo assim, porque pode ter acontecido recentemente. Você vai ter que comprovar alguma ação. Proprietário tabular, né? Aqueles que têm direitos na matrícula, você vai ter que puxar. E os demais possuidores que somaram com o tempo para aquela posse. Se nós tivermos aqui uma cadeia de pessoas que vão contribuir para aquela posse, o A, o B e o C, para encontrar. Esse aqui tem 5 anos, esse aqui tem 8 anos e esse aqui tem 2 anos. Eu preciso somar essa posse. Logo, na soma dessa posse, eu vou ter que trazer as certidões desse aqui, desse aqui, desse aqui, mais o cônjuge ou o companheiro. Tenho que fazer isso. Essa é uma exigência legal. Todos os demais possuidores e respectivos cônjuges, se houver, em caso de sucessão da posse, que é a soma, a do requerente para contar o período aquisitivo da uso capião. Esse é o ponto. Tá, tudo bem. Aí você vai me falar assim, nossa, mas eu tô preocupado porque assim, meu cliente, ele tem um monte de processo. Aqui você entendeu, né? Domicílio do requerente, situação do imóvel. A gente vai falar mais sobre isso já ao longo da nossa aula hoje. Aqui, esse aqui tem muitos processos. Ficha extensa. Esse aqui, 1, 2. Esse aqui também, ficha extensa. O que eu tenho que fazer para entender isso aqui? Por exemplo, se você entra dentro do site do tribunal, aqui, por exemplo, em Santa Catarina ou no Rio Grande do Sul não tem custo, né? E daí, São Paulo também não tem. A gente entra, quando a gente precisa, tem mais um chimarrão? Quando a gente entra para pedir as certidões, a gente vai jogar lá o nome da pessoa e normalmente a gente precisa de CPF, de RG da filiação. Obrigada. RG, CPF e a filiação das pessoas. O problema aqui vai começar. Agora começam os problemas. Mais filiação. Olha só, eu preciso ter o RG, o CPF e a filiação. Tá, nós estamos aqui numa conjectura de que o tempo que a gente precisa somar aqui, de 15 anos, as pessoas que vão estar somadas nesse tempo, a gente vai ter as informações. Mas nem sempre vai ser assim. Pode ser que nós estejamos na frente de um caso onde a gente precise puxar dados das pessoas, onde a gente não tem RG, não tem CPF, não sabe a filiação. Bom, deixa eu comentar. Primeiro,